remotos, né? Cada um no seu estúdio, quando tem, ou os atores se reúnem ali de forma mais organizada, com horário agendado. Você acha que perdeu essa essência ou não? Eu acho que sim, porque eu fiz grandes amigos na dublagem, né? E eu vim para Santos, o processo do Covid começou em março, e eu vi que não estava dando para ficar em São Paulo, eu larguei a minha casa lá no Tatuapé e vim para um apartamento aqui em Santos, porque eu achei que aqui seria mais calma. Mentira, não é nada calmo. Em relação à Covid, não é nada calmo. Então, mas eu fiquei aqui de qualquer forma, montei o meu estúdio aqui, eu não estou mais em São Paulo, então não encontro mais ninguém, a não ser nos WhatsApps, ou então quando a gente vai trabalhar remotamente, e mesmo assim a gente não tem isto que a gente está fazendo agora, Sim. né? Um vê a carinha do outro. Não, a gente simplesmente se ouve o tempo todo. A gente não se encontra, a gente se ouve, né, o tempo todo. Então, isso realmente faz uma parte ruim dentro da gente, pelo menos para mim faz. Sim. Mas eu, de qualquer forma, não volto ao presencial. Eu não Sério, que confio bom, ainda no Covid. que bom. Eu não confio no Covid ainda. Porque, queira ou não, os estúdios são hermeticamente fechados, Aham. espuma acústica na volta toda, carpete no chão, e aí você se fecha ali dentro, tem uma É, estante, um microfone assim, né? Deixa eu ver se dá para mostrar. É uma estante assim, um microfone assim, né? Aí tem o texto aqui na estante, e aqui está um microfone com uma espuma. Então, quando você fala, não é como a gente está falando agora. Né? Eu tenho personagens que berram feitos uns desesperados. Né? O Asterix é um cara que eu grito com ele o tempo todo. Você falou na queda, por exemplo, a queda é uma coisa toda gritada. é. Né? Eu estou fazendo agora uma série que está no. Como é que é o nome? Star Plus. Star Plus. É com o Danny DeVito. É sempre ensolarado em Filadélfia. É comédia, né? Muito engraçada, e todos falam ao mesmo tempo e todos gritam. Então não tem um momento em que eu não tenha que gritar. Então você imagina o que é perdigoto no texto, perdigoto na espuma do microfone, aí você sai e entra É, outro. realmente. Eu acho. Tem, É um risco. tem uns determinados estúdios que querem que a gente faça presencial. Eu já avisei, olha, se tiver que fazer presencial, tem que pôr outro, porque eu não vou. Eu tenho 77 anos, estou super ativo, a minha vida é absolutamente Sim. ativa, mas eu tenho 77 anos, eu tenho enfisema pulmonar, porque o idiota aqui fumou durante 30 anos ou Nossa. mais. Eu fumava 30 cigarros por dia, Meu Deus. e consegui de presente um enfisema. Então, você imagina se eu pego um Covid, mesmo depois da É, quarta dose. É muito verdade. perigoso, isso eu não vou fazer. Então vamos realmente se cuidar. Ó, Claro. eu quero atender aqui os pedidos, Carlinhos, eu tenho algumas perguntas, pessoal. Infelizmente, se não der para eu fazer todas as perguntas, comecem a seguir o Carlinhos aqui nas redes sociais, manda as perguntas para ele. Na medida do possível, o Carlinhos também vai dar uma atenção para vocês para responder. Mas eu queria que você falasse sobre a personagem Chaka. A galera tá pedindo aqui para você falar sobre o personagem. Obrigado, gente. Bom, o Chaka, ele caiu na minha mão assim, pum, como na mão de todos nós que fizemos Cavaleiros, né? Quando surgiu isso, o Baroli não sabia exatamente o que era essa série. Foi um divisor de águas, não foi, Carlinhos, para vocês, quanto a atores, dobradores, esse período de Cavaleiros? Eu diria que, de uma certa forma, sim. As pessoas, é engraçado que as pessoas acham que o Chaka de Virgem fez a nossa carreira. Não, o Chaka de Virgem veio dentro do nosso trabalho. É uma Aham. outra. A minha carreira começou lá atrás, quando eu comecei a explodir, quando apareceu o filme Amadeus,
né, que eu tinha feito no palco e apareceu para ser dublado na Alamo. E aí eu acabei fazendo, graças aos céus, foi um boom, né? Parecia uma estreia de teatro. Foi eu e Campanile, os dois centrais, e parecia uma estreia de teatro. Todo mundo dizia assim, ai meu Deus, como é que vai ser isso? Bandeirantes, vamos assistir. É engraçado que o pessoal se reuniu para assistir. E deu muito certo. Então, com isso, eu despontei dentro da dublagem. Na sequência, eu fiz um teste para o Mundo de Beakman, que eu nem sabia o que era aquele Mundo de Beakman. Tinha aquele ratão com um narigão, Sim. e eu resolvi fazer uma voz toda pelo nariz. E deu certo, e aí explodiu minha carreira como dublador. Entendeu? Então, e aí veio o Cavaleiro do Zodíaco, depois de uma série, já tinha feito Asterix, do Asterix e Obelix, eu já tinha feito uma série de desenhos animados, onde eu estava na cabeça dos desenhos, e aí também apareceu o Cavaleiro do Zodíaco. E Cavaleiro do Zodíaco, ninguém sabia muito bem o que era. E, de repente, foi uma loucura, foi uma explosão, porque a gente não sabia que tinha tantos fãs no original do Cavaleiro, né? E o divisor de águas que aconteceu devido ao Cavaleiro para a classe toda, porque isso depois esparramou, primeiro começou com o Cavaleiro, mas depois esparramou para o resto da classe, é que o pessoal começou a ter interesse em saber quem era aquela voz que fazia X personagem. Então, por exemplo, eu tenho trabalhos, eu dublo o Woody Allen. No Rio, quem faz é o Elcio Romar, e eu faço aqui em São Paulo. Eu dublo o Danny DeVito, Dustin Hoffman, o Dreyfuss, o Richard Dreyfuss. Ou seja, tudo isso, para o pessoal do Cavaleiro do Zodíaco, é esquecido. Não se toca nesse assunto. Só se fala do Cavaleiro e animes, né? Os nossos grandes fãs são esses. E eles trouxeram a gente para frente. Quero saber quem faz a voz, quero saber quem faz a voz. E eles começaram a ir aos estúdios, e aí começaram a nos chamar para entrevistas, nos chamar para eventos, e isso espalhou pela categoria, e nós agora, assim, é fulano de tal, é o ator, é o dublador fulano de tal que faz o ator Beltrano. Não é mais assim, sei lá, a voz da Glenda Jackson. Não, é fulana de tal que faz a Glenda Jackson. Isso não existia na dublagem. Uhum. Era sempre assim, era a voz sei lá, do Kirk Douglas. Não é a voz do Kirk Douglas, era a voz do Araquém fazendo o Kirk Douglas. Hoje em dia, o público percebe isso, sabe isso, que é fulano de tal que faz tal personagem. Então, isto criou uma divisão, foi realmente uma divisão de águas. Nós deixamos de ser uma voz qualquer para ser fulano de tal que faz a voz. Muito importante isso. Porque antes o ator de teatro, o ator de televisão, na minha época, o ator de teatro tinha, assim, essa celebridade que hoje tem o pessoal de televisão, né? Porque antes a gente era parado na rua. Por exemplo, quando a gente fez o Bente, eu e o Quito, a gente sempre foi muito amigo, andava muito junto. Ele, as filhas dele, eu, a minha esposa, meus 2 filhos, a gente andava sempre muito junto. E então a gente andava na rua, as pessoas, vocês aí do Bente. Isso acontecia no teatro, porque nós tínhamos espetáculo também de terça a domingo, com casas lotadas. Hoje em dia você faz, sendo que eram 2 no sábado, 2 no domingo. Eram 9 sessões por semana, lotados. Hoje em dia você faz sexta, sábado e domingo um espetáculo por dia, e não lota a casa, né? Então o panorama mudou inteiro. E agora nós estamos virando as tais, entre aspas, celebridades na dublagem. O que isso é muito legal, que é um reconhecimento. Claro, é um reconhecimento, né, do trabalho. Porque, na verdade, né, Carlinhos, a dublagem é uma área, é como se fosse uma especialização da carreira de ator. O médico que se especializa... Isso, é um médico que se especializa em pediatria, cardiologia, ele é formado em medicina, mas vai para uma outra área a qual escolheu a especialização.
Carlinhos, Isso olha... até o ponto, só esclarecendo, mas até o ponto que, para você ser dublador, você tem que necessariamente ser ator registrado no Ministério do Trabalho, como ator. Então, você faz cursos na IAD, na Célia Helena, no Rio de Janeiro tem outros cursos, na Bahia tem outros cursos. Você tem que fazer um curso de teatro ou passar para uma banca dentro do sindicato para Sim. obter o seu DRT como ator, para você ter possibilidade de fazer um curso de dublador para depois você dublar. É, Não é do dia para a noite. verdade. Você é obrigado, como você disse, a ser médico para ter a sua especialidade. No nosso caso, você precisa ser ator para ter essa especialidade que é a dublagem. É verdade. É uma profissão, então você tem que se dedicar, tem que estudar. Como É. você falou de ator, infelizmente nós também temos uma outra bomba. Fizemos uma entrevista exclusiva com o ator. Ele contracenou com o Matheus Solano na Rede Globo, foi para a Record. Ele fez 2 novelas na Record. A sua última novela na Record foi em Os 10 Mandamentos. Como ator, o seu último trabalho foi ao lado do João Kleber, nas pegadinhas da Rede TV. Infelizmente, esse ator, ele foi morar nas ruas, acabou sendo preso e hoje ele está como pedinte nas ruas. É claro que eu não vou revelar em qual cidade, Não, né, pelo amor de esse Deus. ator está, mas fizemos uma entrevista exclusiva com ele. É de dar pena, deprimente mesmo a cena desse ator. Ele que era considerado um dos galãs, né, promissores da Record. Infelizmente caiu nessa. Foi uma entrevista muito, mas muito forte mesmo, chocante. Se você ficou curioso e quer saber quem é esse ator, eu te aguardo daqui a pouquinho lá no nosso canal no YouTube, que eu vou te apresentar esse galã que infelizmente foi preso e hoje mora nas ruas. E vamos torcer para ele se recuperar, né, Carlinhos, e ter uma Pelo nova amor de Deus. oportunidade aí se recolocar no mercado de trabalho. Carlinhos, e o Senhor dos Anéis? Eu queria que você comentasse um pouco também dessa produção do seu personagem. O Precioso. Nossa, aquilo ali foi um presente. Foi uma coisa muito legal de fazer. E foi também outra coisa de análise, coisa e tal. Tive que descobrir, porque, como diz o Hélio Vacari, a gente não faz dublagem, a gente faz copiagem. Porque a nossa função é exatamente copiar o trabalho que foi feito. Aquilo que eu falei, a criatividade já está pronta. O que você tem que fazer é transferir para o português. Mas você tem que fazer o mais próximo possível do original. Então, a minha briga foi descobrir o Carlo, né? E o outro que era Smeagol, uma coisa toda em É, cima. E tem uma coisa, eu tenho muita facilidade de trocar de voz. Desde a, claro, é evidente. Isso é evidente. desde a época de teatro amador, eu já tinha esse Uhum. dom, essa coisa ganha do universo. Então, eu tive que procurar esses tons que ele tinha. E realmente foi um presente aquilo. Né? Nossa Senhora! O Gollum é um personagem maravilhoso que você sente a dicotomia do ser humano. É, Né? Você sente o seu lado e o outro lado conversando um com o outro o tempo todo. Né? Porque todos nós, não adianta dizer assim, como eu sou bonzinho. E você dizer assim, aquele cara é maldito, é o que eu falo, bandido também tem mãe. Ou seja, você tem sempre os dois lados. Eu duvido que um cara que mata não sei quantas pessoas, ele deve adorar a mãe dele. Ele deve amar alguém. Né? Porque nós temos essa dicotomia. Quantas vezes você, na hora de tomar banho, diz assim, não, amanhã eu vou até o shopping comprar. Não, não vou comprar nada, eu estou sem dinheiro. Ele diz, não faz mal, eu faço umas parcelas. A gente conversa com a gente. Não conversa? Não sei claro. se você faz isso, eu faço direto. Sim, Ou sim. seja, todos nós conversamos com a gente. E o Gollum e o Smeagol é exatamente esse exemplo. Independente de todo o processo egoísta, etc., etc., que ele tem. Né? Ele mata o amigo para ficar com o anel. E aí ele se dicotomiza e você vê os dois lados dele muito evidentes.
né? Ele morre por esse egoísmo dele. No fundo, ele Qual- se atira, traz o anel, né? E qual estudo, né? Qual característica que você trouxe para o personagem? Porque a impressão, né, devido àquela voz, me corrija se eu estiver errado, aquela voz mais anasalada, né? O que que você trouxe como característica para o personagem? É o que eu te falei, eu copiei. Eu tentei copiar o tempo todo o ator fez, né? Que criou o Gollum, na verdade. Então, eu realmente não trouxe exatamente nada. Eu busquei sonoramente. Porque essa coisa de você buscar o som. Por exemplo, quando a gente faz games, quando a gente grava games, você não vê a imagem, você apenas escuta um som no idioma original e você vê a wave, que é aqueles risquinhos do som, né? Você vê aquilo. Você não vê nada além disso. Só que o esquema, por exemplo, dublagem, você passa o original, você marca as pausas todas que a pessoa tem, e aí você ensaia, vê se está tudo certinho e grava. Você tem esse tempo, né? E se você não acertar, você pode voltar, fazer apenas alguns trechos, isso é a dublagem, né? Que é diferente do teatro. O teatro, você, para Uhum. pesquisar, você leva 3 meses para descobrir uma fala. Você tem tempo para isso. Agora, no game, você não tem tempo para nada. Então, é uma coisa assim. É falado o original, 2, você fala em português. E, às vezes, a gente chega a gravar 100 e poucos arquivos, 200 arquivos No- por hora. Então é uma coisa assim. O cara fala assim, I'm sorry, desculpe. E você tem que falar no mesmo tom. Então é de uma velocidade monstruosa. Você não tem tempo de raciocínio. Então essas coisas é que criam uma dificuldade muito grande para a gente. Sim. Agora, você pega o pique e aí você tem que ter essa história das vozes. Porque se você pega um personagem que o tempo todo diz assim, This is my house, e você tem que dizer, aqui é minha casa, no mesmo tom, imediatamente. Só que você escutou pela primeira vez e já falou. É quase que um processo musical, você entendeu? Então, é uma coisa como se fizesse assim, dom, 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 você faz assim, dom, 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 bim, 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 bim. É ao mesmo Uhum. tempo. Escute e fala, escute e fala, escute e fala, escute e fala o tempo todo. E isso é uma coisa que você tem que estar basicamente e muito bem preparado para isso dar certo. Essa coisa que você perguntou de onde é que eu tirei a voz do meu ouvido, escute e fala, entendeu? A partir do que eu ouvi, passa no cérebro assim, e vem para a boca. Essas coisas são Tivemos muito loucas. quase uma aula aqui já, ó. É uma coisa muito louca, você não tem ideia. Por isso que eu te digo, o pessoal que diz assim, eu quero dublar, diz assim, calma, gente, não é assim que eu quero dublar. Existe todo um processo para você chegar nisso. Ou você acaba sendo afastado. E as pessoas dizem assim, não me deram nenhuma oportunidade. Diz assim, mas Não desculpa, estava preparado. porque nós temos uma coisa chamada produção. Dublagem é uma coisa que tem produção. Você tem que fazer 10 anéis ou 10 loops, no Rio de Janeiro chama-se loop, em São Paulo chama anel, que é um trecho de 20 segundos do filme. Você tem que fazer gravado 20 loops ou 20 anéis por hora, no mínimo. Normalmente a gente faz mais, mas tem que ser 20 anéis. Agora, se você é uma pessoa que não está pronta, o que vai acontecer? Você erra, volta, erra, volta. 1 hora depois você conseguiu fazer 10 anéis. Então, para o empresário, porque nós trabalhamos Não com é. empresário, ele quer produção. Só que produção com qualidade. Para você fazer produção com qualidade, você tem que estar pronto para isso.
E por isso que as pessoas acham, ah, não. As pessoas levam. Eu, por exemplo, levei 2, 3 anos para poder fazer o Amadeus, por exemplo. Uhum. Só pegando pontinha, vozerio. E eu vinha de teatro como protagonista de teatro em grandes espetáculos. Como isso que eu te falei, o Amadeus, que era o central, que era o próprio. O Band, que era um dos centrais, e assim foi, minha carreira inteira, mais ou menos. Então eu vinha muito preparado como ator, mas não como dublador. É necessário você ter a humildade suficiente, dizer assim, olha, estou começando do zero. Não, mas você tem trocentos anos de teatro, assim, de teatro, mas não de dublagem. Dublagem você vem do zero. Você pode ter a maior carga como intérprete, mas a técnica é outra. É isso que você falou, é especialização na área. E não é fácil dublar. Claro. Não é Como nada diz o fácil. Matheus Eric aqui, disse o mestre, né? Como é que é? Desculpa. Como diz o Matheus Eric, disse o mestre, né? As suas falas são referências, né, para quem quer seguir a carreira de ator Sim. dublador. Eu vejo muitas pessoas entrando na dublagem e ficando irritadíssimos porque não têm oportunidade. Ao contrário, pelo amor de Deus, cada vez que pegar um vozerio, vá para o vozerio como uma grande aula, para saber como é que aquilo funciona. Uhum. Aí te dão um papelzinho que é aquele Homem 3, que está lá no texto Homem 3, o cara só vai dizer assim, por aqui, senhores! Tente fazer isso da melhor forma possível. Isto é uma aula. Você fazer aquele Homem 3 é uma aula. Porque amanhã você já vai pegar 2 linhas, é uma outra aula. E Só para assim, tentar localizar as pessoas de casa, quando você faz referência ao Homem 3, significa aquele personagem, aquela fala que não tem personagem, é isso específico? porque na nossa vida, por exemplo, você vai a um restaurante junto com o seu namorado ou sua namorada, você senta na mesa, vem um garçom, diz assim para você, pois não? Diz assim, olha, eu quero isso, 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 isso. Sim, senhor. E vai embora. Então, a ponta é esse garçom. Entendi, Você entendeu? entendi. Agora, esse garçom, ele tem sentimento, ele tem família, ele precisa daquele emprego ou não. Então, veja a carinha dele, analise a cara dele, para você dizer, pois não, senhores. Sim, senhor, e vai embora. Durante esse período, você olha a carinha dele, vê que tipo de relação ele teve com esse cliente. Isso já faz parte de um aprendizado. Você entendeu? Para quando você pegar um personagem grande, você saber por que ele está falando aquilo, qual é o interesse dele na história, como é a família dele, ou seja, como é esta pessoa. Porque o garçom que passou ali pela sua mesa, ele é uma pessoa. Sim, sim, Então, se você vai fazer aquela pontinha, sinta que esta pessoa é uma pessoa. Ou seja, sinta essa pessoa. Que eu acho que a única forma de você dublar é sentir a pessoa que está lá na tela. E é verdade. pensar como ela. E isso você pode fazer na pontinha, no vozerio, porque no vozerio, que a gente chama de vozerio, é aquela, por exemplo, você chega numa praça, está todo mundo conversando na praça, você é o personagem central, que está com um revólver, dá um tiro na cabeça. E todo mundo faz, oh! Né? Isso é vozerio. O pessoal tinha já andando, batendo papo, de repente para tudo e oh! Isso é o que a gente chama de vozerio. Então, na hora do vozerio, encarna uma daquelas pessoas que está ali no meio e trabalha em cima dela. Isso é aula, isso vai te mostrando como é a dublagem. Não fique chateado por ficar 2 anos fazendo isso, porque é assim que a gente aprende. É muito É legal. verdade. Carlinhos, eu quero mandar um beijo especial aqui para Ângela Bandeira, Rui Carvalho, obrigado aqui pela participação. Amanhã, gente, eu converso com um ator, que eu também não vou revelar agora, só amanhã a imagem dele, mas Nossa, o você é cheio de último trabalho, surpresas, né? o último trabalho que ele fez foi em Senhora do Destino. Ele interpretou o personagem Michael Jackson. Recentemente saiu aí em toda a imprensa nacional de que o ator ficou por
quase uma semana desaparecido. Amanhã ele vai estar comigo aqui com exclusividade a partir das 19 horas. Nós vamos saber como está a carreira desse ator e o que realmente aconteceu com esse desaparecimento, esse suposto desaparecimento. Então, se você ficou curioso e você quer saber, amanhã eu te aguardo aqui às 19 horas com esse ator que vai revelar aí o que realmente aconteceu. Carlinhos, eu quero agradecer a sua participação no programa Na Lente. Eu adorei bater esse papo com você, conhecer aí os bastidores do teatro, os bastidores da dublagem e da televisão também. Você que foi considerado aqui, né, pelos internautas como mestre da dublagem, um excelente ator. Obrigado. É grande referência para muita gente. Para mim foi uma honra bater esse papo aqui, agradecer a participação de muitos. Felipe Borba está aqui também, várias pessoas que passaram por aqui. E te agradecer e fazer referência também a você que é mestre aí na área da dublagem. Que é isso, mestre é muito, gente. Eu faço o meu trabalho, só isso. E eu gosto do trabalho que eu faço. É uma coisa que eu adoro ser ator. Eu adoro interpretar personagem. É uma delícia você ser uma outra pessoa, de repente, né? Então, isso é muito legal. Eu agradeço demais a entrevista, que foi muito gostosa, muito Obrigado. legal. E um conselho a todos aqueles que querem dublar algum dia. Não queiram de uma hora para outra. A coisa é lenta mesmo. Mas também quando você deslancha, deslancha para valer. Faça isso, seja cauteloso, não se atire, porque também tem uma coisa muito séria na dublagem. Você se atira, faz errado, as pessoas te dão uma segunda chance. Se você faz errado de novo, aos poucos você está sendo deixado de lado. É. Então, quando você tiver que mostrar um trabalho, mostre com capacidade. E, para isso, é necessário tempo, calma. Eu vi uma atriz saindo indo para um estúdio meio mequetrefe aí, a gente para ela, para que você vai para esse estúdio? Esse pessoal paga menos, esse pessoal quer acabar com uma carreira inteira. Também eu não tive oportunidade no meio, eu fiquei 5 meses e não consegui oportunidades. Não é assim. Em 5 meses não tem nada. Em 5 meses você ainda está conhecendo as pessoas. Eu falei, a gente leva 2, 3 anos para conseguir um papel, porque aí você vai estar pronto. Então tenham calma, tenham sossego, se preparem como ator. E aí vem. E é mentira dizer que existe panela. Existem bons atores que se desenvolveram e estão no mercado. Faça isso. Eu vi pessoas entrando no mercado como Alfredo Rolo, olha, várias pessoas que eu vi entrando no mercado explodiram. Ou seja, explodiram porque eram bons demais. E são humildes o suficiente para dizer assim, é assim, existe um tempo. O Rolo, por exemplo, veio já com uma carga de teatro muito forte. Né? E outros atores que eu vi também, novos, mas vieram com uma carga muito forte. E despontaram dentro da dublagem. Então é uma mentira dizer que é panela. A dublagem precisa de todo tipo de voz, mas voz qualificada. E que dê a produção necessária, um empresário com muita qualidade. Aí dá certo. Isso Tenham aí. calma aqui. Na hora certa acontece, né? Tudo tem o seu momento exato para acontecer. Carlinhos, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela participação aqui no programa Na Lente. Eu fiquei lisonjeado com a sua participação. Agradecer também ao seu público que esteve aqui, compartilhou, mandou perguntas, elogios ao seu trabalho. Muito obrigado a todos eles, que eu não tive contato direto, mas muito obrigado a todos vocês. Fica aqui o meu mero agradecimento. Gente, obrigado pela participação mesmo. E amanhã, às 19 horas, eu aguardo todos vocês aqui para mais uma entrevista. Carlinhos, um beijo no seu coração. Fica com Deus. Um beijo no coração de todos vocês, desse pessoal todo que está com a gente. Obrigado. Abraços, beijos. Tchau, tchau.